Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Esse é o tempo, na definição do homem mais sábio que a Bíblia qualifica por nome de Salomão. Eu queria falar com você nessa noite sobre o Eclesiastes e o fator tempo. Eu particularmente gosto muito da proposta do livro de Eclesiastes, porque quando a gente observa o que escreve Salomão, nós vamos perceber que o Eclesiastes como um todo, ele põe em discussão o sentido da vida e o seu propósito. Em outras palavras, o que a gente encontra no Eclesiastes é uma reflexão sobre o sentido da vida como um todo e o porquê de estarmos vivos. É interessante, meus amados irmãos, que a discussão que se coloca em pauta no livro do Eclesiastes é sobre se a vida vale a pena ser vivida. E dentro dessa analogia, Salomão vai fazer uma série de reflexões a partir do entendimento se é válido viver a vida como ela se apresenta. E a resposta de Salomão sobre a ótica do tema central do Eclesiastes é que ele vai resumir a vida ao vazio e ao nada. E é interessante o resumo que Salomão faz da vida, porque, de fato, a vida como um todo pode ser resumida a esse estranho momento efêmero que nós passamos por essa terra. E o nosso traçado a partir do propósito eterno, ele se resume muitas das vezes a essa coisa sem sentido que se torna a vida de muita gente. E é sobre isso que Salomão vai discutir no Eclesiastes. É sobre essa qualidade de vida ou falta dessa qualidade que Salomão vai expor à medida em que ele pensa sobre a vida e sobre as questões dela como o tempo. E veja que interessante, mesmo com tanta sabedoria, Salomão ficou perplexo quando quis entender o sentido da vida. E aí ele faz aqui nesse livro uma série de objeções, de reflexões, como quem está perdido diante da complexidade da vida. E sim, meus irmãos, a vida é complexa. A vida é essa estranha correria e essa coisa frenética que se tornou as nossas rotinas. E alguém disse que ser adulto é essa estranha corrida de pagar boleto e tentar emagrecer. É ou não é? Talvez essa foi a nossa definição em 2021. A gente tentou emagrecer e viveu para pagar boleto. Então, é sobre isso que Salomão está refletindo. E veja, Salomão fica perplexo com o sentido da vida e a lógica do Eclesiastes é nos ensinar que o simples fato de nós não compreendermos tudo não quer dizer que nós devemos desistir de tudo. Em outras palavras, apesar das complexidades e dificuldades da vida, vale a pena viver, vale a pena acreditar, vale a pena seguir em frente, porque o resultado da vida está baseado no propósito que já foi estabelecido por Deus. A vida é dura, é difícil, mas ela em Deus é prazerosa e, portanto, nós podemos confiar que no Senhor tudo terminará bem. Eclesiastes traz à tona essas discussões e, por exemplo, este livro ele trabalha duas expressões que muito me chamam a atenção. A primeira é que Salomão começa a falar sobre a vida e a conclusão que ele chega é interessante, é que ele vai dizer:
tudo pode ser resumido em vaidade de vaidades. É interessante que no original, no termo hebraico, é névoas de névoas, ou seja, é esse vazio efêmero, a vida é essa vaidade vazia que passa de maneira muito rápida. E veja, na lógica de Hernandes Dias Lopes, ele vai definir a palavra vaidade nos seguintes termos, olha que interessante. Lopes disse que a palavra vaidade significa bolha de sabão, olha que tremendo, tem cor, mas não tem conteúdo. Tem aparência, mas não tem consistência. Tem movimento, mas não tem permanência. Isso é vaidade. E nós vivemos a geração que usa a rede social como vitrine das suas vaidades. Sim ou não? Já parou para pensar que no Instagram não tem ninguém feio? É todo mundo bonito, rico e feliz da vida? O Instagram decretou a falência da feiura, não tem mais ninguém feio, é todo mundo muito bonito, todo mundo muito sorrindo o tempo inteiro. Vivemos o estranho tempo de gente bonita no Instagram e feia no RG. Né? Você tem coragem de mostrar o seu RG para alguém? Melhor deixar para lá, né? Vamos mudar de assunto. Mas veja, essa vaidade das vaidades que passa é o que Salomão está colocando em tona a partir do que ele pensa no livro do Eclesiastes. E olha outra expressão que ele utiliza nesse texto do Eclesiastes. A primeira é vaidade das vaidades. E pensando sobre a vida, Salomão disse que a vida é essa eterna corrida de correr atrás do vento. Isso não fala muito ao nosso respeito? O que é correr atrás do vento? Isso é a inutilidade da pressa. E nós vivemos na sociedade da pressa, dos indivíduos apressados. Nós vivemos a estranha síndrome do 24/7, 24 horas por dia, 7 dias na semana e nunca temos tempo para nada. Se pudéssemos inventar pelo menos mais 1 hora, a gente ficaria feliz, sim ou não? E olhe que essa pressa que a gente vive determina ou não a nossa qualidade de vida. Porque tem gente que na lógica da pressa tem visto a vida passar. E o tempo, finalmente o tempo, é determinante para colocar em pauta se eu tenho vivido a vida com qualidade ou não. Olha que interessante, meus irmãos. A tônica da vida não é se eu estou vivendo, é se na minha vida tem qualidade ou não. É por isso que Salomão, no capítulo 3, vai falar sobre o tempo. E o fator tempo vai nos mostrar algumas realidades que eu queria falar rapidamente com vocês. Primeiro, o fator tempo mostra que a ideia desse texto, ou seja, do Eclesiastes, é nos deixar claro que Deus projetou cada acontecimento para se encaixar perfeitamente ao seu devido contexto. Isso é libertador, irmãos. É entendermos que você está vivendo agora o que era para você estar vivendo exatamente agora. Isso nos liberta da culpa, do medo, da pressa de que algo aconteça e Deus está falando conosco nessa noite. Você está vivendo exatamente aquilo que foi pré-determinado. Se você quiser, eu posso falar, você está vivendo aquilo que você foi predestinado. Pronto, que você escreve melhor assim, né? Mas não se angustie, não se agonie, como falamos aqui em Aracaju, não se aveste. Deus projetou este tempo para você viver exatamente agora. Tem idosos que estão começando a vida agora, mas tem jovens que estão deixando a vida se perder por suas atitudes. E veja o que Salomão coloca em prática aqui, é que nós temos que, de fato, entender que o tempo é fundamental quando olhamos para a vida. E olha como é que ele começa o capítulo 3 de Eclesiastes. Ele fala assim, tudo tem seu tempo. Isso aqui é tremendo, meus irmãos, porque entender isso é libertador. Tudo tem seu tempo, ou seja, não há atraso no kairós, no tempo de Deus. Afinal de contas, essa questão de tempo é criação nossa. Deus não está angustiado porque Deus não conhece tempo. Ele é eterno. Deus, ele subsiste na eternidade. Eu e você que vivemos angustiados com o fator tempo, sim ou não? A gente vive preocupado. E o que é estar preocupado? A própria palavra diz, preocupado, ou seja, uma ocupação prévia. E por que é que a gente morre de véspera? Porque a gente se angustia com um problema que não é para agora. E veja, a Bíblia diz que nós temos que nos angustiar com o dia de amanhã. Não, porque o amanhã pertence ao eterno. Ela diz, cada dia o seu mal, ou seja, vivo hoje, o amanhã
Deus já está lá. Quando a gente entende isso, nós vamos entender o que Salomão está dizendo. Ele fala assim, tudo tem seu tempo, para todo propósito. E já parou para pensar quantas vezes a gente leu esse texto errado? A gente fala assim, tudo tem seu tempo, mas olha o texto, tudo tem seu tempo para todo o propósito. E a palavra propósito fala de finalidade, ou seja, causa última. O que Salomão está nos afirmando é que se eu entendo qual é a causa para a qual eu vivo e como as coisas terminam, eu sou bem resolvido com o fator tempo. Sabe por quê? Porque não é como as coisas começam, é como elas terminam. Então, se eu sei que as coisas terminam em Deus, eu sei que tudo terminará bem. E por isso, Leila, eu não fico angustiado com o fator tempo. E eu vim aqui dizer para você, nessa noite de 31 de dezembro, que sim, tudo termina em Deus. Então acalme o seu coração, fique em paz, porque no futuro Deus já está lá. Aí Salomão fala o seguinte, tudo tem seu tempo para todo o propósito. E parafraseando o tempo, ele vai começar numa lógica bem interessante, que ele fala aí, há tempo de nascer e tempo de morrer. Ou seja, Salomão, ele resume o sentido da vida. Vivemos entre chegadas e partidas. Isso é a vida. A vida é essa produção de nascimento e de morte, geração e vida. Agora, olha que interessante. Salomão está dizendo que nós vivemos entre o e o adeus, entre a vida e a morte. Esse é o resumo da vida. E nós vivemos exatamente nessas duas certezas, sim ou não? Que nascemos e que a vida ela não é progressiva, mas regressiva, porque nós vamos um dia morrer. E a reflexão de Salomão é exatamente a seguinte, nesse fator chamado tempo, o que eu estou construindo, vida ou morte? Nas relações, o que é que eu tenho gerado, vida ou morte? Olha o sentido da vida para Salomão, meus irmãos. Ele fala assim, é tempo ou há tempo de nascer e de morrer. Nesse ato entre nascer e morrer, o que eu tenho produzido, vida ou morte? Nesse espaço entre nascer e morrer, o que eu tenho gerado nas relações? Será que eu tenho gerado vida ou será que eu tenho gerado morte? Salomão vai ampliar a discussão do tempo, ele vai dizer o seguinte, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Sabe o que é que Salomão está dizendo? É que nós vivemos entre produções e colheitas. E veja, nós entendemos que só arranca aquilo que se planta. E não dá para exigir do solo aquilo que não foi plantado. Isso aqui ressignifica a nossa ideia de lei da semeadura, que a gente tanto fala, né? O que você planta, você colhe. Nem sempre. Tem coisas que a gente colhe que a gente planta, mas não colhe. Por quê? Por N razões. O solo pode não produzir, a água pode não adubar corretamente, mas tem coisas que a gente planta e não colhe. Mas qual é o sentido de plantar e colher? É que eu sei o que eu estou plantando. Não sei se vou colher, mas se colher, eu sei exatamente o que eu plantei. Entendeu? Por exemplo, o que a Bíblia fala em plantar e colher é o seguinte, eu estou plantando batata, eu vou colher maçã? Não. Se eu colher, eu vou colher batata. Por quê? Porque eu sei o que eu estou plantando. Isso aqui muda muita coisa, sim ou não? Isso pode alegrar você ou pode lhe assustar. Porque a ideia é, eu não sei se vou colher, mas sei que estou plantando. E se eu sei que eu estou plantando, se eu colher, eu sei exatamente o que eu fiz durante o processo de plantio. Aí Salomão fala que esse é o resumo e o sentido da vida, entre plantar e colher. Ele ainda continua falando que há tempo de matar e tempo de curar. Veja, Salomão está falando que a vida é resumida entre feridas e cuidados. Quem aqui já se feriu pelo menos um dia de 2021? E a vida é isso, a vida é se ferir. E Salomão está falando o seguinte, não pense que a vida é o contrário disso, na vida a gente se fere, mas ele vem com a certeza que a vida também traz o bálsamo que cura, que sara, que restaura. E veja, irmãos, olha que interessante, Salomão vai usar uma antilógica aqui, qual? Ele fala assim, há tempo de matar e tempo de curar. Veja, não é tempo de matar e tempo de nascer, é tempo de matar e tempo de curar. Ele está dizendo, em outras palavras, que, olha que interessante, que curar é perdoar.
Porque o que ele está dizendo para nós é que ou eu perdoo, ou eu estou matando alguém. É por isso que ele fala, há tempo de matar e há tempo de curar, porque não é matar e viver, é matar e curar. A pergunta que Salomão faz a partir desse texto é, será que eu tenho matado alguém quando eu não perdoo alguém? E a proposta do perdão é desafiadora, tanto que Pedro teve fé para andar sobre as águas. Mas quando Jesus disse assim, ó, Pedro, quantas vezes eu devo perdoar? Pedro perguntou, 7 vezes? Aí qual foi a resposta de Jesus? Não 7, mas 70 vezes 7. Aí o Pedro, que teve fé para andar sobre as águas, olhou para Jesus e disse assim, Senhor, aumenta a minha fé. Porque andar sobre as águas é fácil, agora perdoar meu irmão, aí é complicado. Mas olha o que Salomão está dizendo, quando eu não perdoo, eu estou matando. Pastor, e o que é perdoar? Olha a palavra, perdoar é perder no ar, é deixar ir. Perdoar é esquecer? Não, perdoar é lembrar sem doer. Que em 2022, a proposta do perdão alcance o seu coração e que você deixe ir no ar aquilo que está acumulado aí faz tempo e que está lhe fazendo mal. Amém, igrejinha? Salomão é tremendo nas suas lógicas. Ele vai dizer o seguinte, há tempo de derrubar e tempo de construir. O que ele está dizendo é que a vida é resumida entre sucessos e fracassos, entre projetos e engavetamento de projetos. Não foi assim em 2021? A gente começou o ano de janeiro, vou fazer dieta. Né, Thaís? Eu sempre falo isso, né? Todo janeiro. Agora esse ano a gente projeta, planeja. Aí vem os finais de semana da vida, né? Pós-culto, depois do culto, meu, dá uma fome, né? Aí os irmãos chamam para comer uma pizza, whey protein. Ninguém chama para, né, comer um whey protein, ninguém traz, é só pizza, açaí. Mas veja, esse é o sentido da vida. A gente planeja e depois destrói os nossos próprios planos. E é por isso que Salomão está dizendo, há tempo de derrubar e tempo de construir. Mas a grande pergunta que fica, a partir do que Salomão coloca, é que o segredo da vida é que quem sabe o que está construindo não se abala quando o mundo cai ao seu redor. Independente do que esteja acontecendo, quando você sabe o que está construindo, você fica em paz, ainda que o mundo caia ao seu redor. Salomão vai dizer ainda que há tempo de chorar e tempo de sorrir. Você não acha estranho esse tipo de culto que você chega e a primeira coisa que o cara do louvor pergunta é, quem está feliz, diga amém. Aí você tem que dizer amém, porque se você não falar que é amém, você está desviado, né? Eu queria que alguém, sinceramente, um dia chegasse assim, quem está triste aqui, diga amém. Por quê? Porque esse aqui é o lugar também de ficar triste. O problema é que a gente acha que espiritualidade é só sorrir o tempo todo. E o mundo exige de nós sorrisos o tempo inteiro. É por isso que tem gente que fabrica sorriso. Só que a Bíblia diz que bem-aventurados os que choram. E a gente tem problema com chorar. A gente tem problema com expor o sentimento mais humano que o meu e o seu Jesus não teve vergonha de expor. João 11:35 é o menor versículo da Bíblia, mas ao mesmo tempo é o mais profundo, porque diz, Jesus chorou. Então o que Salomão está dizendo é que nós vivemos entre lágrimas e sorrisos. E não dá para mudar a vida é assim mesmo. Tem dias que você vai estar rindo feliz da vida, vendo passarinho verde, mas tem outros dias que o céu vai estar cerrado de bronze cinzento, e isso não altera o que é a vida, isso é a vida. E para Salomão, chorar é humano, mas veja, a gente vive nessa coisa de sorrir o tempo todo, você tem que estar feliz, tem que estar alegre. E já diria o poeta, a canção, que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. O que Salomão está dizendo é que quem tem o fator tempo bem resolvido na sua vida, ele tem as suas emoções curadas, porque ele sabe o momento de chorar, mas sabe o momento de sorrir. Jesus um dia contou uma parábola interessante. A que compararei a essa geração? Assemelhá-los-ei a crianças assentadas na praça. Porque toca música de alegria, eles não celebram. Toca música de pranto, eles não choram. Ou seja, toca axé, eles não se alegram. Toca sofrência, não chora. Vocês são crianças doentes na praça. O que Jesus está dizendo é que quem é bem resolvido com o tempo, sabe chorar e também sabe sorrir. Amém, meus irmãos? Vou profetizar agora.
que em 2022 você tenha muitos motivos para sorrir, mas que as lágrimas que brotem nos seus olhos sejam muito bem derramadas, porque o Deus que você serve, Ele sabe interpretar o idioma das lágrimas. Amém? Entre sorrisos e choros, esse é o sentido da vida. Só que Salomão vai elevar essa categoria e vai dizer o seguinte: existe tempo de prantear e tempo de dançar. Veja, não é mais tempo de choro, agora é pranto. Salomão está dizendo que a vida é entre braços e abraços. Porque, olha, o pranto é a elevação do choro. Sabe aquele choro que você não consegue guardar? Sabe aquele choro que vem da alma, que você soluça e, né? Quem já chorou aqui sabe como é que é o pranto. Essa coisa que é descontrolada, é exatamente o que Salomão está dizendo. É esse choro que borra a maquiagem. E é interessante que a sociedade fala, homem não chora. Mas Salomão está falando, o pranto é inevitável. A gente existe sorriso o tempo inteiro. E Salomão está falando, é necessário chorar. É necessário, por vezes, até prantear. Afinal, o Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Como é que a gente lê esse versículo? O choro dura uma noite, mas a alegria talvez. Não é isso. Olha o que diz a Bíblia. O choro pode, é uma possibilidade, mas a alegria vem. Ela é uma certeza. Concluindo, meus irmãos, Salomão ainda vai dizer que há tempo de prantear e tempo de dançar. O que Salomão está falando com relação à dança? Uma das características da dança é a sua leveza. Salomão sabe que a vida é feita entre o peso do pranto, mas tem momentos que a vida se torna leve, como uma dança bem cadenciada. Irmãos, a minha oração é que em 2022 você experimente a leveza da graça de Jesus. E nós, como igreja, temos buscado desenvolver uma espiritualidade, sobretudo, leve, profunda e relacional. Sabe aquela coisa pesada, amarrada? Isso aí é coisa da religião. O Evangelho de Jesus não, ele é leve. Ele nos faz conhecer a leveza da doçura, da dança da Trindade, que é leve, que nos faz viver uma vida através de um fluxo de paz, de graça e de leveza. Que os seus dias em 2022 sejam dias leves. Que você não seja uma pessoa pesada, carregada, moribunda, mas que você seja alguém que as pessoas tenham prazer em estar com você. Que a leveza que você carregue seja atraente e não repelente. Sabe aquela coisa de chegou aquele crente chato, misericórdia, o ambiente fica pesado, né? Porque no islamismo tem os xiitas, no cristianismo tem os chaatos, são aqueles crentes chatos. Ele chega, tudo fica pesado, fica ruim. Que você seja a santa exceção. Que aonde você chega e por onde você vá, que a leveza do Evangelho possa invadir lugares. Que a leveza de Cristo possa ser a tônica da sua palavra. Que Deus use a sua boca e a sua voz para espalhar essa leveza do Evangelho de Jesus. Quantos dizem glória a Deus essa noite, meus irmãos? Graças a Deus. Salomão vai finalizando dizendo que há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. O que é isso? Isso aqui é o altar, porque os judeus, o altar do judeu era feito de pedras, 12 pedras. Então olha que Salomão está dizendo, tem dias que o meu altar vai estar com as pedras juntadas, mas tem dias que só terão cinzas. Isso aqui não é um convite à oscilação, mas é um convite à realidade. Tem dias que você vai estar com o seu altar, com as pedras bem estabelecidas, mas vamos ser sinceros, terão dias em 2022 que o pavio não vai fumegar, o fogo não vai cair, só terão cinzas, mas serão exatamente nesses dias que você vai entender uma coisa, é que mesmo quando você não vai sentir, não vai se arrepiar, não vai sentir o toque do anjo, o Salmo 46 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei, não é sentir, é saber, porque tem gente que vive uma fé sensitiva de arrepios. A Bíblia nos convida a uma fé que sabe, e sabe o que, pastor? Sabe que eu não vou sentir, não vou me arrepiar, mas sei que Ele vai estar lá. Tem dias, irmãos, que você vai vir aqui e não vai ter vontade de levantar a mão, de cantar, de glorificar,
Mas neste dia, Deus não vai deixar de ser com você, pelo contrário, Deus ainda será com você. O que é que você precisa entender? É saber que Deus continuará com você todos os dias da sua vida. Ainda que você esteja com as pedras derrubadas, com seu altar caído, com cinzas sobre o altar, o Senhor é fiel para rejuntar as pedras. Ele ainda fala que é tempo de abraçar e tempo de afastar dos abraços. A vida é essa aproximação e o recuo. E quem diria, né, irmãos, a pandemia veio para ressignificar esse versículo, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos abraços. Quantas pessoas a gente se afastou de abraçar? Por sinal, a pandemia não só mudou isso, mas ressignificou até o nosso calendário, né? Palavras novas como lockdown, né? Tanta coisa mudou. Na verdade, a pandemia tirou a máscara do mundo e a gente fica percebendo o valor de coisas simples, como um abraço. A lógica é, quando esse tempo passar, que os nossos abraços sejam mais apertados e que sejam de verdade. Concluindo de verdade e finalmente, há tempo de guardar e jogar fora o que é que você tem guardado e o que é que você precisa deixar ir. Há tempo de rasgar e tempo de costurar entre remendos e retalhos. Quando a alma fica retalhada, existe um Deus que nos oferta a proposta da graça de nos reconstruir. Há tempo de calar e tempo de falar, entre o barulho e o silêncio que eu tenho produzido enquanto eu não estou falando. Há tempo de amar e tempo de odiar, entre as polarizações dos sentimentos, eu amo e odeio, mas sobretudo eu tenho a certeza que na ira eu revelo quem eu sou. E veja, não há problema em sentir ira, a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis, ou seja, é legítimo que eu odeie, mas eu preciso saber para quem estou canalizando a minha ira. Se você canaliza a sua ira para alguém, você está pecando. Você deve canalizar a sua ira para Deus. Porque o apóstolo, o escritor, o apóstolo Tiago exatamente disse isso. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Salomão conclui dizendo que há tempo de guerra e tempo de paz. Entre os temperamentos da relação, entre os conflitos e um estado de ser. Porque veja, o cristão, ele não exerce ou ele não desfruta de uma paz momentânea, porque o mundo conhece a paz, que é a ausência entre as guerras. O crente não. O crente conhece a paz em meio à guerra. É o mundo desabando e você dizendo: eu tenho paz, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu quero concluir exatamente com essa palavra para a sua vida. Que a paz de Deus alcance o seu ser, que essa shalom, essa completude esteja sobre a sua vida e que, sobretudo, você entenda que o Deus que permite guerras, a Bíblia diz que Ele faz cessar a guerra e estabelece a sua paz. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé, vamos orar, vamos ceiar todos juntos, em nome de Jesus.